Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí. Bem-vindos à nossa live da classe 10, da classe 10. E hoje nós vamos falar sobre o presente simples, o simple present, ok? Então, deixa eu ver se eu me organizo aqui rapidamente para que vocês possam compartilhar comigo aqui essa aula muito importante, tá? Para quem está aprendendo inglês agora, o presente simples, ele é um ponto importante do Book One. Lembre-se que cada classe tem 10 lições e essa é a última lição do Book One. A gente está passando para o livro 2, que é o básico 2. Então, isso daí para vocês terem uma noção da importância dessa classe, tá bom? Nós vamos ter o presente, o passado e o futuro nos livros 1 e 2. Nós tivemos o Present Continuous, que é uma matéria também importante do ING, que você utiliza para expressar tudo o que está acontecendo nesse exato momento, tá bom? E agora é o presente simples. O presente simples, você usa para se referir a coisas que você faz corriqueiramente no dia a dia, né? E poucas pessoas acreditam nisso, mas o presente simples, ele é muito simples. O nome já está dizendo, né? Presente simples. Tá? A gente chama em inglês de simple present. Então, fiquem ligados comigo aqui. Eu estou procurando a página que a gente vai abordar, o simple present. Anotem as perguntas, tá certo? Professor Vini, professor Armando aí, se preparem para receber as perguntas do pessoal durante a live e passar para mim, tá certo? O professor Armando também parece que a gente programou, né, com o professor Vini, para aguardar essas perguntas. Então, fiquem atentos aí, tá bom? Para a gente poder iniciar nossa classe 10, nossa classe 10. Beleza, pronto aqui. Agora, vou voltar aqui para o Zoom, onde vocês estão comigo. Eu vou compartilhar aqui um quadro branco com vocês. A gente chama de whiteboard, primeiramente. Whiteboard. Quadro branco. Vamos lá, deixa eu digitar aqui para vocês. Nossa, hoje está aqui, para quem está aqui nos Estados Unidos, aqui na área de New Jersey, esfriou bem agora à noite. Está um vento danado aqui. Beleza, pessoal. Eu vou começar falando do Simple Present. Deixa eu botar o título aqui. Simple Present. Presente simples. Vou começar a falar para vocês sobre o do e o does. Mas por que eu vou colocar logo o do e o does? Porque o do e o does são verbos auxiliares, ok? São verbos auxiliares. O que são verbos auxiliares? O nome já está dizendo, auxilia. E ele auxilia o presente simples. Então, vou botar aqui, ó. Verbo auxiliar. Mas ele auxilia para quê, Paulo? Para você, por exemplo, fazer perguntas. Aqui, ó. Fazer perguntas ou fazer uma negativa. Então, você utiliza ele para perguntar e para negar. Por isso que ele serve como auxiliar. Então, lembre-se, quando você quer fazer uma pergunta no presente, ou você quer negar no presente simples, né? Você precisa do ou does. Mas qual a diferença entre o do e o does? A diferença entre eles é nenhuma. Mas a questão é que eu vou usar o do numa situação e o does em outra situação. E assim, né? Se existe uma diferenciação, é essa, mas eles têm a mesma utilidade. Ele é um verbo auxiliar do presente.
Mas o do, eu vou fazer pergunta para I. Quem lembra o que é o I aí? O I quer dizer eu. Alguém faz pergunta para si mesmo? Algumas vezes a gente está falando com o espelho, né, por exemplo. E aí você pode fazer a pergunta para si mesmo. Você pode fazer a pergunta também para o pronome pessoal you, que é você. Ok? Você pode fazer pergunta para o we, que é nós. Você pode fazer pergunta para o you também, que nesse caso é vocês. E pergunta para o they, que quer dizer eles ou elas. Ok? E o does? O does eu vou usar para fazer pergunta, o negativa, né? Para a terceira pessoa do singular, que é o he, she e o it. He, she, it. Então, vamos ver uma prática agora, tá? Vou fazer alguns exemplos aqui, mas é isso, basicamente é isso. Então, do, eu passo pergunta para I, eu, you, você, we, nós, you, vocês, e they, eles. E o does, para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it. Lembra quando nós aprendemos os pronomes, conjugando com o verbo to be? I, you, he, she, it, we, you, we and they. É isso aí. Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu pergunto para você, você fala inglês? Vou perguntar o quê? Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Ok? Perceberam que eu faço pergunta com you? Agora, com he, she, it. Eu posso perguntar, ele fala inglês? Does he speak English? Lembrando que eu posso fazer pergunta com pronome, né? Ou eu posso colocar, por exemplo, em vez do he, eu posso botar Robert, Roberto. Does Robert speak English? Does Robert speak English? Então, entende que eu não preciso só colocar o pronome pessoal, he, she ou it. Eu posso colocar o nome da pessoa também, tá certo? Então, deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês, para deixar só o pronome pessoal, tá certo? Então, vamos lá. E para negar? Vou fazer uma outra frase aqui do lado. Então, eu posso falar assim, ele não fala inglês. He doesn't, abreviação, tá, pessoal? O does mais o not fica doesn't. He doesn't speak English. Ele não fala inglês. Agora, você não fala inglês. You don't speak English. You don't speak English. Você não fala inglês. Então, ele não fala inglês, he doesn't speak English. You don't speak English. Você não fala inglês. Então, aqui eu estou dando exemplo da forma interrogativa e negativa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora para as regras. Tá certo? Vamos para as regras aqui. Vamos dar um exemplo primeiro. Ele, speaks English. Você percebeu? Eu não botei he speaks English. Eu coloquei he speaks English. He speaks English. Ele fala inglês. Agora a pergunta é, por que esse S? Por que esse S? Porque eu não falo só he speaks English. Como eu falo, por exemplo, I, né? Aqui, por exemplo, I speak English. E por que a terceira pessoa, he, eu coloco S? Na verdade, esse Szinho eu vou colocar não só para o he, mas também para o she, que é ela, e o it também. It é usado para coisas, objetos, animais, tá bom? Então você pergunta, mas por quê? Não tem um porquê. Simplesmente se coloca esse S. E, Paulo, se eu não colocar esse S,
se você não colocar esse S, você comete um erro gravíssimo de gramática. É como se você falasse, por exemplo, em português, a gente falamos inglês. Exemplo, não é a gente falamos inglês. Nós falamos inglês ou a gente fala inglês. Então, se você não coloca esse S, você comete um erro gravíssimo. Então, não cometa esse erro, tá certo? Quando você for conjugar um verbo para he, homem, she, mulher, it, coisas, objetos, animais, você precisa colocar esse S no verbo, tá certo? Mas, Paulo, só S que eu coloco? Aí que vai a questão principal. Não é só S. Vai depender da terminação do verbo. Terminação do verbo. Vamos dar alguns exemplos? Vamos lá. Quando você encontrar um verbo com terminação CH, SH, SS, X, Z e O, ok? CH, SH, SS, X, Z e O. Nesse caso, você vai acrescentar ES no final. Ok? ES, não só S. Vamos ver alguns exemplos? Vamos dizer que eu estou conjugando aqui com she, beleza? She, ela. Lembrem de algum verbo, vocês lembram de algum verbo com terminação CH? Pensa aí um pouquinho. Vou dar um exemplo aqui. O verbo to watch. Watch é o verbo assistir. Watch pode ser relógio também, mas também pode ser o verbo assistir. Então, quando eu conjugo para he, she, it, por exemplo, eu boto S, não S. Então, se eu falo, ela assiste TV? Desculpa, pessoal. Eu vou colocar she watches TV. She watches TV. Tá certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Terminação SH. Nós temos o verbo wash, que é lavar. Então, na terceira pessoa singular vai ficar o quê? Washes. Vamos ver um outro exemplo aqui. Verbo kiss. Terceira pessoa, se eu falo ela beija, she kisses. Então, vai ficar com S também no final. Vamos outro exemplo aqui, com O. O verbo go, o verbo ir. Goes. O verbo do, que é fazer. Does. A pessoa deve estar pirando agora aí, mas, Paulo, o que o do está fazendo aqui se o do está lá em cima como verbo auxiliar? Exatamente. O do, ele não é só um verbo auxiliar, ele é um verbo comum também. Então, ele é o verbo fazer. Pode ser que ele esteja na frase também. Tá certo? Vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Então, pode ser que também ele esteja na frase, como verbo fazer. Ok? Vou dar um exemplo aqui. She does her homework. Ela faz o trabalho de casa dela. She does her homework. Então, aqui está como verbo fazer. Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar que pode entrar os dois na frase quando nós vamos fazer uma pergunta. Tá bom? Então, é isso, tá? Então, lembre-se que nós temos verbos de terminação CH, SH, SS, X, E, O. Nós temos que acrescentar ES no final. Tem só essa regra? Não, tem mais uma aqui, que é a com terminação Y. Se nós temos, por exemplo, o verbo study, que é o verbo estudar, se nós vamos colocar na terceira pessoa do singular, ok? A gente vai acrescentar, na verdade, IES. Não só S. IES. Mas como é que eu vou fazer essa regra, Paulo? Veja que o study tem a terminação Y, percebem aqui? Você vai ter que checar a letra que precede o Y. Se é uma letra D, melhor, se é uma letra consoante, se é uma consoante, você vai acrescentar, você vai tirar o Y, e aí sim você vai acrescentar
yes, tá certo? Então, mais uma vez, se o verbo tem terminação Y e antes desse Y tiver uma consoante, você tira o Y e acrescenta yes. Então, nesse caso aqui, vai ficar studies. Por exemplo, ele estuda. He studies. Tá? Não studies, como muita gente fala, tá? Studies. Só terminação com S, terminação S. O som, né? Agora, se você tem um verbo, por exemplo, o verbo comprar, buy, to buy. Percebe que a letra que precede a consoante, na verdade, o Y, é uma vogal? Então, se no caso é uma vogal, o U é uma vogal, eu vou ignorar, né, aquela regrinha de cima e vou colocar só o S. Então, ela compra muito. She buys a lot. She buys a lot. Ela compra muito. Beleza? Recapitulando. Terminou em Y. Fica atento da letra que precede. Ok? Se for uma consoante, tira o Y e bota IS. Vogal, deixa para lá e bota só um S. Beleza? E aí, Paulo? Acabou? Presta atenção nesse aqui. Lembra como é que é o verbo ter em inglês? Lembra? Verbo to have. O verbo to have, verbo ter, na terceira pessoa do singular, ele vai virar has. Então, se eu quero falar, por exemplo, Vinny has a car. Vini tem um carro. Agora eu posso falar, eu tenho um carro. I have a car. Eu tenho um carro. Vini has a car. Vini tem um carro. Então, fiquem bastante atentos, porque essas regras aqui, ok? São muito importantes. E elas só são aplicadas, ok? Na terceira pessoa do singular, ok? Está aqui em cima. Para he, she e it. O restante dos pronomes normais, você coloca só... no caso, por exemplo, do he, she, it, você vai colocar o S, se for um verbo comum, né, que não tem nenhuma regra, o ES nessas terminações que eu dei. Ok? O have passa a ser has. Mas nos outros pronomes, você não coloca nada. Então, exemplo conjugando aqui. Vamos lá. Vou botar aqui. I have. Está bem bagunçado aqui, né? O quadro de sala de aula também faço isso no quadro. Então, aqui, ó. I have. You have. Agora sim, ó. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Tá? Não estou conseguindo puxar para cá, mas de qualquer maneira vocês percebam que eu conjuguei tudo com have, exceto o he, she, it. Ok? Que eu coloquei has. E fosse no caso de outros verbos, como eu citei alguns aqui, com terminação CH, SH, SS, X, E, O, aí você acrescentaria S. E os verbos que não estão nessas regras aqui, você só acrescenta S no final. Tá bom? O que você não pode deixar é sem nada. Tem que seguir a regra e acrescentar todos eles, tá certo? Deixa eu só apagar aqui para poder falar mais algumas coisas aqui em relação a essa regra. Vamos lá.
Vou colocar uma frase afirmativa, como eu tinha colocado antes. A mesma frase. He speaks English. Ok? He speaks English. Ele fala inglês. Vou fazer uma pergunta agora. Does he speak English? Vou fazer uma negativa agora. He doesn't speak English. Avalie essas três frases que eu coloquei. Vamos lá. He speaks English. Does he speak English? He doesn't speak English. Vocês perceberam alguma diferença aí entre a primeira frase, que é afirmativa, que eu expliquei todas essas regras para vocês, e da interrogativa, da pergunta interrogativa e da negativa? Perceberam que na negativa e nem na interrogativa tem S no verbo? Perceberam? Então, ó, he speaks English. Does he speak English? He doesn't speak English. Por que não tem o S? Porque a regra é assim. A regra diz que você tem que colocar esse S apenas na forma afirmativa, mas você não coloca esse S, nem é S, nem muda do have para o has, na forma negativa e nem na interrogativa. Percebam aí? Mas por quê, Paulo? É uma regra. Mas você pode pensar o seguinte. Pensa que o does está na pergunta. E o does está também como negativo. Doesn't também está na negativa. É como se ele fosse, esse verbo, ele fosse protegido pelo does na pergunta, pelo does na negativa, e não precise mais colocar nada em cima dele, nenhuma alegoria, nada que esse Szinho, para que ele, né, desempenhe o trabalho dele. Tá certo? Então, o does protege o verbo na frase e ele não precisa se levar o S, não precisa ser modificado. Não esqueçam disso. Que o pessoal fala com aquilo na cabeça. Tem que colocar o S no verbo, aí esquece da forma afirmativa, esquece da forma negativa, interrogativa, e sai colocando o S em tudo. Está errado. O S ou ES, dependendo do verbo, só é modificado na forma afirmativa. E, a bem da verdade, o does, que é o does? O does não vai fazer? Mas você percebeu que, na regra, tá lá, terminações SS, CH, SH, Z, X e O. Percebeu que a terminação O e o do é verbo fazer. E é O. Então, se ele está naquela regra, deixa eu colocar aqui de novo para vocês lembrarem. Aqui, ó. Terminações CH, SH, SS, X, Z e O, nós acrescentamos S no verbo. Dei alguns exemplos. Deu o verbo watch, que é assistir, fica watches. Deu o verbo wash, que é lavar, fica washes. Deu o verbo kiss, que é beijar, kisses. Ok? Então, com terminação O, por exemplo, do, que é o verbo fazer, vai ficar does. Então, ele, como verbo auxiliar, ele também ficou does. Entende? Então, de certa forma, ele já foi modificado para se transformar no verbo auxiliar do he, she, it. Então, eu não posso também modificar o verbo que esteja na frase dele, porque ele já foi modificado. É como se ele falasse assim, ó, já foi modificado, eu era do e virei does. Então, não mexe com esses verbos aí, não. Não bota S neles, não. Ou é S. Não modifica eles, não. Então, mais ou menos esse raciocínio que você deve ter. Tá certo? Então, por isso que é do e does, porque ele já foi modificado. Mesmo sendo auxiliar. Mas, primeiramente, antes de mais nada, ele é verbo fazer. Então, vou dar até um exemplo aqui. As pessoas podem estar perguntando, mas pode estar o verbo fazer e o verbo auxiliar, né, do também na mesma frase? Pode. Eu posso fazer, por exemplo, a seguinte pergunta. Does she do her homework every day?
Ela faz dever de casa todos os dias? Então, perceba, o primeiro does é auxiliar. E o segundo aqui é o verbo fazer. Lembra que ele não pode ter essa aqui, porque o does já foi modificado. Beleza? Então, por exemplo, posso negar. She doesn't do her homework every day. Ela não faz seu dever de casa todos os dias. Perceberam? Que eles podem estar na mesma frase, um como verbo auxiliar e outro como verbo comum. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas. Deixa eu ver com o professor Vini aqui se tem alguma pergunta. Pensem aí, o que vocês tiveram de dúvida durante a live e o que vocês podem me perguntar, né, sobre esse conteúdo aí, no presente simples. Vamos lá, vamos perguntando aí. Se vocês estiverem aí, professor Vini, estiver recebendo por outro canal aí as perguntas também, professor Armando também, podem também digitar aí também no YouTube, tá bom? Podem perguntar aí. Beleza, estou guardando aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Por que a negativa e a interrogativa não tem S? Ok. Foi o que eu acabei de perguntar. É o melhor, foi o que eu acabei de explicar, né? Elas não têm S porque o does está na frase. O does está perguntando, né? Então, quando o does está na frase, lembra que nós temos dois verbos auxiliares, do e does. Eles têm a mesma operação, eles fazem a mesma coisa, só que do é para fazer perguntas para eu, I, para you, você, para we, nós, para you, vocês, e para they, eles, certo? E o does para he, she, it. Então, quando ele está na frase, como does, por exemplo, o verbo não vai levar essa por causa dessa regra. Tá certo? Ele já foi modificado. O does era do, e ganhou um Szinho lá. E ele não pode mais deixar ninguém ser modificado da frase. É por isso que na pergunta que nós temos o does e na negativa que nós temos o doesn't, o S não leva. Olha aqui, olha o exemplo que eu dei aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para você. Tá vendo aqui? Olha aqui. Ó. Opa, consegui. Essas duas frases aqui. Aqui, né? E aqui. Então, quando o does está na pergunta na negativa, ele não tem S. Aqui, ó. Beleza? Então tá certo. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Pediram no YouTube exemplos com it. Vamos lá. É porque o it é usado para coisas, objetos e animais. Certo? Então, por exemplo, vamos dizer que alguém esteja aqui em casa e meu cachorro está aqui e eu boto ele para beber água e o cachorro bebe água pra caramba, né? Que é o caso, ele bebe água pra caramba. Então, it na cachorro, né, usado para cachorro, não posso usar he para cachorro, she para cachorro.
né? Apesar que aqui nos Estados Unidos o cachorro é igual gente. Então, geralmente, a gente até brinca que a gente pode chamar de he ou she, ele ou ela. Mas, para quem não conhece, pode falar, it drinks a lot of water. It drinks a lot of water, né? Ele ou ela, o cachorro, né, bebe muita água. E eu tenho que colocar o S aqui, ok? Eu posso também dar o outro exemplo. It rains a lot in Florida. Ó, o it aí funciona como um sujeito oculto, né? Chove. Chove muito na Flórida, mas é it. Então eu tenho que colocar esse at. It rains a lot in Florida. Tá certo? Então, são dois exemplos aí que eu posso usar o S. Beleza, vamos ver se tem mais algumas perguntas aí. Vamos lá. Algumas pessoas estão perguntando aqui. Eu posso falar I am do speak English? Isso daí é um erro que as pessoas... são vícios, né? A pessoa está acostumada a falar o verbo to be, I am, né? Eu sou. E aí, acaba colocando o I am onde não tem que colocar, né? Coloca em tudo, né? Você tentou uma pergunta aqui, eu posso usar o do na afirmativa? Pode usar em alguns casos muito específicos. Geralmente, quando você quer dar bastante ênfase, né? Isso daí é só... É por isso que a gente costuma dizer isso, dar essa informação mais avançado, né? Quando o aluno estiver mais avançado. Mas você pode colocar em casos mais enfáticos, que você quer dar mais, né, força para o que você está dizendo na forma afirmativa. Por exemplo, vamos dizer que alguém fale que você não fala inglês. You don't speak English, you don't speak English. Você não fala inglês. Aí você pode falar, por exemplo, I do speak English. Como se assim, eu falo inglês, entendeu? Mas esses são casos muito específicos. I do speak English, tá certo? Então, o ideal é que você, por enquanto, fique aqui no feijão com arroz, né? Você vai ver em algum momento essa situação, mas a regra diz que o do e o does sejam usados na pergunta e na negativa. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, se vocês não tiverem mais perguntas, façam exercícios, porque vão surgir outras dúvidas, tá bom? A aula vai estar liberada já, acredito que amanhã, o Check Your Progress, né, que você está vendo a parte gramatical comigo aí, agora leiam o material, leiam o livro, para que vocês possam fixar melhor esse conteúdo gramatical, porque é muita teoria, né? Então, você vai ver agora na prática, com o Check Your Progress, que são exercícios de fixação, para que você possa entender na prática. E aí você vai ter outras dúvidas, você pode. Nós temos o canal do WhatsApp, no próprio Facebook nós temos um grupo, que se você não entrou, você entre. A gente colocou o grupo lá, o link do grupo para você poder participar, e lá você pode fazer perguntas, como se fosse realmente um fórum, tá bom? Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui o livro, para vocês terem uma ideia onde está, né? Na parte lá está direitinho a página. Então está aqui, ó. Tá vendo? Então aqui nós temos os verbos na lição, que está class 10, main question, né? Os verbos que vão ser dados nessa lição. O verbo to lock, que é trancar, o verbo to cry, que é chorar, o verbo to know about, saber, conhecer sobre, to buy for, comprar para, to sell to, vender para, to read, ler, to write to, escrever para, to tip, dar gorjeta, tá certo? E aqui está explicando para você direitinho, tudo que eu falei aqui, né, no quadro branco que eu escrevi, está tudo explicadinho direitinho, para que você possa olhar com calma, preparar, tá certo? E aí, olha aqui as regras todas aqui, ó, tudo explicadinho direitinho para você. E aqui tem um Check Your Progress, que já está separadinho lá numa abinha, para que você possa fazer os exercícios e fixar melhor o que você aprendeu hoje, tá bom? Lembrando que toda vez que tiver uma aula gramatical, procurem preparar antes as frases do Homework Stage 1, que são as frases, tá bom? Tentem seguir à risca todo esse processo, né, de fazer o Homework Stage 1, fazendo 5 passos, depois você assiste a live aqui, aí vai para o outro vídeo aula do Check Your Progress,
exercícios e vai seguindo, tá? Nós já fizemos um livro em um mês, beleza? Então, a gente vai programar agora a nossa próxima aula, vou verificar com o nosso time qual vai ser essa próxima aula, que vai ser provavelmente uma reciclagem desse Book One, para a gente passar logo para o nosso livro 2, que é o Básico 2. Se você está seguindo o cronograma direitinho, parabéns, você está no caminho de se tornar fluente, tá bom? Se você só está assistindo aula, tome cuidado para que você não fique só como se fosse o Netflix, assistindo o vídeo, não. O inglês você precisa seguir um processo, e nós separamos e organizamos tudo para você, passo a passo, para que você possa ter o máximo de proveito e chegue o seu resultado final, que é falar inglês fluente no final do curso, tá bom? Então é isso, pessoal. Agradeço pelo interesse de vocês estarem aqui comigo e nos vemos em breve, tá certo? Deus abençoe a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.